Fala galera, e aí beleza? Rafael Abrantes aqui para mais um vídeo no Revit HQ. No vídeo passado a gente viu como fazer um corte aqui no nosso desenho. Dessa vez no vídeo de hoje a gente vai ver como representar um pouco melhor esse corte. Então sem muitas delongas, bora lá para a tela do computador. Bom pessoal, esse é o último corte que a gente fez no vídeo passado. Ele ficou dessa forma, a gente acabou não mexendo. Vamos ver como é que a gente pode melhorar a representação gráfica dele. Inicialmente o que eu quero dizer é que as cores muito fortes elas não são tão interessantes para o nosso desenho. Sempre que possível, procure utilizar tons mais pastéis, cores mais suaves. O desenho vai dar outra leveza, beleza? Então o que é que a gente vai começar fazendo aqui nesse desenho? Eu vou ajustar inicialmente esse enquadramento para que pegue todas as árvores aqui que ela está mostrando. Então eu vou clicar aqui nessa caixinha e nessa bolinha azul vou clicar e arrastar para cima até que todas as copas das árvores elas estejam visíveis. Aqui tá legal, e para que ela não fique mostrando essa linha preta contínua, eu posso clicar aqui em ocultar região de recorte. Vou dar um clique e veja que ela já sumiu. Outra coisa que a gente pode fazer para não atrapalhar nosso desenho é afastar um pouco essa simbologia aqui dos níveis, ou até mesmo ocultar. Vamos ocultar aqui porque a gente não vai precisar delas por enquanto. Então vou clicar em qualquer uma delas, botão direito, ocultar na vista, categoria. E aí vejam que todas essas indicações de nível elas também vão sumir. Mais uma coisa que podemos fazer aqui no nosso desenho, no nosso corte, para simplificar e ficar ainda melhor a visualização, é ocultar essa árvore aqui, que ela tá empatando aqui a nossa visualização da nossa casa. Então eu vou clicar apenas nela, vou clicar aqui no cantinho direito, botão direito, ocultar na vista, elemento, já que eu quero ocultar apenas essa árvore e não todos do meu desenho. Clico em elementos e ela vai sumir aqui do meu desenho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus desenhos é que todos os elementos cortados eles têm uma simbologia de corte preta, uma simbologia que seja representado sólido preto. Como é que a gente vai fazer isso? Veja que basicamente eu tenho dois elementos aqui, três, eu vou considerar o forro também, mas se eu clicar nessa laje, ó, ele está classificado aqui na categoria de piso, e se eu clicar aqui nessa espécie de viga, ele está classificado na categoria de paredes. Então são categorias diferentes. Para que eu pegue as duas ao mesmo tempo, eu vou segurar Ctrl e vou clicar em uma, já está selecionada aqui as minhas paredes, e vou clicar aqui também no meu piso. Agora sim, com o botão direito, eu vou vir aqui em sobrepor gráficos na vista e vou sobrepor por categoria para que pegue todas as categorias aí que eu selecionei, no caso pisos e paredes. Categoria, vai abrir essa janelinha aqui, e como os elementos estão sendo cortados, a gente vai focar aqui nessa parte de padrões de corte, tá? Então nesse caso aqui eu posso mudar aqui o plano de fundo para um preenchimento sólido e vou dizer que a cor dele é uma cor preta. Você poderia utilizar também a cor que você achasse mais conveniente. Vou clicar em OK e veja uma coisa que eu faço sempre, pessoal. Antes de dar OK, eu sempre coloco essa janelinha aqui do lado para que eu consiga perceber a mudança aplicada aqui no meu projeto. Então eu vou clicar aqui em aplicar, ó, e já vi que deu certo. Então caso desse errado, eu não precisaria fechar aqui a minha janela. Vou clicar em OK agora e veja, ó, que todos os meus elementos de piso e parede agora já estão pretos. Vou fazer a mesma coisa aqui para o forro, porém eu não vou utilizar um preto, eu acho muito pesado para o forro. Eu vou utilizar um tom de cinza. Então eu vou clicar no forro, botão direito, sobrepor gráficos na vista por categoria, e aqui mais uma vez, como o forro está sendo cortado, aqui vai ser minha preocupação em padrões de corte. Então plano de fundo, vou dizer que eu quero um preenchimento sólido e vou escolher um cinza aqui, de repente esse aqui. Ok, vamos ver se vai ficar legal. Ok, talvez um pouco mais escuro, esse aqui do lado, um pouco mais esverdeado. Não, esse aqui tá bom. Ok, e vou aplicar e veja que todos os forros que foram cortados já estão em tons de cinza. Mais um ajuste que a gente vai fazer em relação à vista do mobiliário. Então veja que toda essa parte de mobiliário de cama, de plantas, guarda-roupas, enfim, todos eles ainda ficam muito pesados nesse estilo de visualização. Então a gente também vai sobrepor gráficos na vista dele, porém deixando eles mais suave.
O que é que eu vou fazer aqui? Mesma lógica que eu fiz com os pisos e com as paredes. Se eu clicar aqui em vários elementos, como por exemplo nessa planta, eu vou ver que ela está na categoria de mobiliário. Se eu clicar aqui nessa cama, ela vai estar em categoria de modelo genérico. Se eu clicar nesse vaso sanitário, ele vai estar na categoria de peças hidrossanitárias. Então, para que eu não selecione todos, né, um por um, eu posso fazer o seguinte: com o Ctrl pressionado, eu seleciono algumas categorias, ó, que é a caixa d'água também, em vista, também essas janelas aqui também eu vou querer, esse mobiliário aqui da cozinha, esse sofá, enfim, aqui da área de serviço. E com algumas categorias selecionadas, vou até pegar esse vaso aqui também, que talvez não tenha pego nenhuma peça hidrossanitária. E aí sim, com o botão direito, sobrepor gráficos na vista, por categoria. Aqui eu vou estar trabalhando com padrões de superfície, porque esses elementos eles não estão sendo cortados, eles estão sendo vistos estão em vista, né? Então por isso que eu vou utilizar essa opção. Então no plano de fundo aqui eu vou dizer que eu quero um preenchimento sólido, quero também uma cor branca, ok, e vou dizer que eu quero meio tom. Vou aplicar e veja, vou dar um ok, ó, que fica bem mais suave, ó. Então fica bem mais agradável visualmente. Mais um ajuste que vamos fazer aqui em relação ao nosso terreno. Então o nosso terreno aqui ele tem uma parte que está sendo cortada, que é essa parte marrom, e outra parte que está sendo em vista, que é esse verde. Porém esse verde e esse marrom ainda não estão tão legais assim. A gente pode melhorar, principalmente suavizando. Como é que a gente vai fazer? Vou clicar aqui no terreno, mais uma vez, botão direito, sobrepor gráficos na vista, por elemento agora. E aqui, ó, o que está sendo cortado, como eu sei que é o meu terreno, vou focar aqui, ó. Então, qual é a cor que eu quero de plano de fundo? Eu sei que eu quero um preenchimento sólido. Vou tentar colocar um marrom aqui bem clarinho. E aí você pode tentar ajustar aí no seu, mais ou menos, não precisa ser igual o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar isso como base, essa cor aqui, de repente essa. Acho que é essa aqui. E vou, ó, clicar aqui, ó, achando mais ou menos uma tonalidade bem clarinha de areia. Eu acho que por aqui tá legal. Vou clicar OK, ó, e vou aplicar, ó. Então veja que ele já deu uma boa suavizada. Mas eu não quero esse tipo de padrão de achura como está representado aqui. Eu quero como se fosse uma areinha. Como é que eu mudo isso aí? Então aqui em primeiro plano, então do mesmo jeito que eu tenho o plano de fundo da minha achura, eu tenho a parte da frente também. Então vou vir aqui em padrão de primeiro plano, vou dizer aqui que eu quero uma areia densa e vou colocar uma corzinha mais escura, meio que uma terrinha aqui. Pode ser essa aqui, vamos testar para ver como é que fica. Vou aplicar, ó, e ó, já ficou bem legal, né? E aí, pessoal, ainda nessa caixinha, veja que essa parte verde também faz parte do meu terreno, porém ela não está sendo cortada, ela está sendo em vista. Então onde é que eu tenho que manipular? Aqui em padrões de superfície, tá? Então aqui em plano de fundo, eu vou mudar aqui para um preenchimento sólido e mais uma vez, vou escolher um verde bem clarinho. Vou pegar aqui um verde como base e ó, vou suavizar ele quase bem clarinho aqui, ó, achei que tá legal. E ó, apliquei e já ficou bem mais interessante. Posso dar OK e beleza. Clico fora aqui para confirmar e olha só como é que já tá ficando. Quase terminando aqui nossa edição, podemos manipular essas árvores também. Então, como elas estão no fundo, elas estão numa profundidade maior, elas estão numa distância maior. Então, posso clicar em uma delas, né? Vou pegar logo todas aqui, ó, já que são poucas, né? Com seleção cortante, botão direito, sobrepor gráficos na vista, por elemento, e vou dizer aqui que eu quero essas árvores em meio tom. E aqui tem uma novidade, eu vou aumentar a transparência dessas árvores, vou colocar ela aqui com a transparência de 80%, mais ou menos isso. Vou aplicar e vou dar um OK. Vou clicar fora e veja aqui uma suavizada aí no meu desenho. Ainda sobre essas árvores aí, pessoal, eu posso manipular o estilo de linha dela, tá? Então eu posso vir aqui em modificar e nessa opção aqui de manipulação de estilos de linha, eu tenho uma opção aqui, ó, de estilo de linha invisível. Então eu posso clicar nessa linha invisível e clicar aqui, ó, nas minhas árvores, que fica ainda mais legal ao meu ver. Quase terminando, a gente pode dar uma suavizada nessa parte aqui, ó, desse paredão, que esse marrom ainda tá muito forte.
Porém, eu vou ensinar uma outra forma, não como sobreposição de gráfico. Mas se eu clicar aqui, ó, em parede básica, eu vier aqui em editar tipo, editar a estrutura dele e vier aqui no acabamento, que é pedra bruta, eu tenho aqui marcado na aba de gráficos utilizar a aparência de renderização e veja que ela está bem escura. Então eu posso desmarcar, eu preciso desmarcar porque eu não consigo clicar, então eu preciso desmarcar aqui. Clico e uso, ó, uma cor um pouquinho mais suave, como por exemplo essa daqui, tá legal? Ok, aplicar, ok, ok e ok, e veja que agora ela vai estar bem mais suave. Olha só o nosso desenho como já está dando outra cara, não é verdade? Ainda na parte de manipulação de linhas, essas linhas de contorno aqui do nosso terreno, elas não são tão interessantes para a gente, porém a gente não consegue deletá-las, a gente tem que utilizar o mesmo artifício de manipulação de linha. Então eu vou vir aqui na aba de modificar, vou vir aqui em manipulação de estilo de linha e vou selecionar aqui linhas invisíveis, certo? E aí eu vou clicar em cima da linha que eu quero que deixe invisível, ó. Então veja só que essas aqui de baixo, ó, essa também, essa também, essa também e essa também, o meu desenho fica ainda mais bonito. Bom, pessoal, a gente também pode adicionar um céu aqui ao fundo do nosso desenho. Como é que a gente vai fazer para adicionar esse céu? Eu posso vir aqui em estilo visual e opções de exibição de gráficos. Eu vou clicar aqui mais uma vez e veja que aqui, vou deixar essa caixinha um pouquinho do lado, veja que eu tenho aqui uma opção de plano de fundo. Vou clicar nela, vou recolher essa aqui, a exibição do modelo, e veja que, por exemplo, por enquanto eu não tenho nenhum plano de fundo. Porém, eu posso clicar aqui em céu, ó, eu posso aplicar. Esse céu, ele não tá legal, mas tem outras opções aqui que podem ficar, como por exemplo, esse céu gradiente, ó. Eu aplico aqui, ó, esse daqui já fica bem mais interessante, ó. Percebem? Então você também tem a opção depois de colocar um céu como imagem. Por hora a gente vai se preocupar em utilizar esse tipo de céu aqui gradiente, que eu acho que já resolve bastante pra gente. Então vou dar um ok, porém eu quero enquadrar um pouco mais a minha região de corte. Então lembram que eu ocultei lá no começo do vídeo? Então vou desocultar ela, vou vir aqui nessa opçãozinha de exibir região de corte e agora eu vou simplesmente enquadrar um pouco mais, ó, mais ou menos aqui, aqui também, ó, não precisa cortar muito terreno, e aqui, ó, beleza, as copas estão inteiras, vou dar só uma baixadinha aqui, beleza. E feito isso, você pode simplesmente voltar a ocultar essa região de recorte para que essa linha ela não apareça. Bom, pessoal, então é isso nesse vídeo. Percebam aí que não tem tanto segredo, não tem tanto mistério em termos de manipulação na visualização do corte. E venhamos e convenhamos, aquele corte inicial que a gente começou a aula não tem nem comparação com o estilo visual que a gente conseguiu montar nessa aula, não é verdade? Então é isso, eu espero que você aplique essas técnicas no seu projeto e leve isso para a sua vida. E como sempre, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e fui!